estou aberta para dialogar com todos que me conhecem quando eu estou nas ruas trabalhando. E estou aqui para falar um pouco de mim, um pouco do meu trabalho, bater É um isso papo aí. legal. Laís, eu vou começar, né, falando da sua infância. A gente ouve muitas histórias, né, e você sempre foi uma garota prodígio, né? Sempre viveu um pouquinho além do seu tempo. E isso é importante. Muito difícil ver isso hoje. A criança procurar se envolver com coisas além da idade dela. Então, isso é uma raridade nos dias de hoje, porque essa geração que está aí é diferente da nossa e a criação é outra, né? E Com na nossa certeza. época a gente tinha que se virar. Eu gostaria que você falasse um pouquinho da sua infância aí no Vale Encantado, enfim, na nossa região. Como que você desenvolveu tudo isso que você consegue colocar em prática hoje na sua maturidade. Então, eu, desde pequena, eu já tive que nascer lutando, né? Então, eu nasci com um problema, né, de saúde, eu nasci com lábio leporino, né? Onde você tem fissuras no lábio, no palato, tem crianças que nascem sem o céu da boca, ou com a arcada dentária invertida, né? Então, eu nasci com lábio leporino, eu não tinha lábio superior, eu não tinha metade do meu nariz, era grudado, né? Então, foi muito difícil para a minha família, para os meus pais, eram muito humildes na época, né? Para eles eram algo de outro mundo, ninguém ainda tinha conhecimentos na medicina, como tratar, como cuidar. E a minha mãe, né, com muito esforço e também com auxílio de um antigo patrão dela, conseguiu um tratamento para eu fazer uma cirurgia. E depois de 14 anos, eu já na minha fase da minha adolescência, através dos estudos na minha escola, e eu também procurando saber um pouco mais sobre esse tipo de doença, a gente encontrou um projeto onde eu fiz viagens para São Paulo, né, no projeto do Centrinho, onde tem lá em Bauru um projeto específico para cuidar, né, do problema que eu tive. Então, assim, desde muito cedo eu tinha que lutar primeiro, né, pela minha saúde, e também na escola contra determinadas situações, porque Preconceito, né? Bullying, criança na nossa época não tinha não bullying, tinha né? bullying, a gente Era na resolvia de porrada outra, mesmo. exatamente, a gente resolvia de outra forma. Então, assim, eu sempre fui uma pessoa que eu nunca, eu hoje, eu sou uma mulher casada, tenho filho, né, não tenho tanto esse problema, mas eu sempre tive um complexo de inferioridade na minha adolescência, né? Isso é É triste. complicado. Então, eu, com esse complexo de inferioridade, o que eu falava para mim mesma? Eu não vou deixar ninguém me diminuir. Eu, mesmo que a pessoa fale qualquer coisa de mim, eu não posso me deixar abalar. Então, eu sempre tirei essa força do que as pessoas falavam para mim, para eu continuar de cabeça erguida, porque se eu abaixasse a cabeça, eu estaria dando o que a pessoa queria. E aí, com isso, o que, que eu fiz? Uma forma para poder eu ganhar o respeito na escola, eu entrei no Grêmio Estudantil. Entrei na escola no Grêmio E Estudantil. aí começou seu envolvimento com as causas populares. Exato. Aí eu entrei no Grêmio Estudantil para poder eu ganhar um pouco de respeito e ainda na escola, a escola ganhou uma biblioteca totalmente nova. Na época, a gente ganhou livros que a gente nunca pensou que a gente poderia ganhar, que era Harry Potter, Senhor dos Anéis. Então, eu sempre gostei muito de ler, então eu estudava de manhã e fazia serviço voluntário na biblioteca na parte da tarde, ajudando a controlar os livros novos que tinham chegado na escola. Isso também fazia parte de uma das atividades do Grêmio Estudantil. E depois, com o tempo, com o Grêmio Estudantil, a gente fez vários projetos na escola, abriu as portas da escola para a comunidade, fazendo, por exemplo, Dia de Consciência Negra, a gente pegava, abria as portas e fazia exposições. Eu tinha ajuda, cada classe tinha um papel a desempenhar, né, nessas atividades abertas à comunidade, e ali a gente escutava muitas coisas, né? E a partir dali eu comecei a ter um pouco de interesse também no trabalho voluntário. Coincidiu também com vinha a escola aberta, os projetos da escola aberta. Então, eu fiz parte da escola aberta também, junto com o Felipe Salles, que também mora aqui no Rio Marinho, próximo à Rua São Roque. A gente tinha um grupo no Jofre Fraga que a gente fazia dança artística, né? A gente fazia esse trabalho nos finais de semana na escola aberta. E ali também eu fiz parte de um projeto de arte marcial,
que foi quando eu conheci o meu esposo, olha lá, na adolescência. E ali a gente começou os trabalhos voluntários. Ele se formou professor e eu auxiliando ele nos serviços voluntários. Mediante isso, né, eu trabalhava no privado, nunca passou pela minha cabeça ser servidora pública, sempre trabalhei na área privada, minha vida toda. Sou de uma experiência de 10 anos num grupo, né, grande aqui do estado do Espírito Santo. E com a pandemia, eu trabalhava muito viajando, meu filho sempre passava mal. Eu decidi me afastar. E essa empresa me deu uma oportunidade, não negociou comigo, deu uma oportunidade, eu me afastei da empresa. E quando na pandemia eu via determinadas coisas que eu sabia que eu poderia resolver de uma forma amigável, que eu via, por exemplo, na minha rua, a Cezan foi fazer a instalação de esgoto, né, que não tinha na época também, foi fazer uma instalação, né, de rede de esgoto e fez aquele asfalto frio. E o asfalto, você passava, o asfalto desmanchava. Você literalmente passava a pé, o asfalto grudava na sola do seu calçado. E eu vi aquilo e falei, gente, não é possível. Ele passou o asfalto hoje, o asfalto está soltando no calçado. Tem alguma coisa errada. Ou o material está estragado, ou o serviço não foi executado direito. Então, lá foi foi 2008, 2009, 2011, por aí. Nessa faixa etária entre 2009 e 2011. Eu fiz um vídeo reclamando daquele tipo de trabalho, porque ali eu já pagava meus impostos há muito tempo, já era casada há muito tempo, pagava meus impostos em cima da conta de água e eu não estava tendo retorno em cima do imposto que eu estava pagando. E eu fiz um vídeo pedindo à Cezan a atenção naquele trabalho executado, porque não estava bom. E aí a Cezan voltou 2 vezes no local, fez o serviço por 2 vezes, e ali despertou um certo curiosidade. E aí começou o seu trabalho, né, junto às comunidades, igual que perdura até hoje, né? Sim, que a sim. gente conta você, tu conta lugar da Grande Cobilândia, a gente conta a Laís. Mas continuamos aí, Laís. Aí os vizinhos viram que quando eu entrei em contato com a empresa, que eu fiz o vídeo, que teve um retorno, os meus vizinhos, quando acontecia um determinado assunto que eles não tinham entendimento, eles começaram a me procurar. Ah, Laís, poxa, me ajuda aqui com o esgoto, o poste E assim nasceu uma liderança, gente. Tá vendo como é que é fácil? Às vezes as pessoas nos chamam de líder, mas elas sabem por que estão nos chamando de líder. Porque é importante deixar claro aqui que a liderança, o ser líder, não é porque teve uma eleição no centro comunitário, uma eleição no centro acadêmico, que você foi eleito, que você passa a ser líder, não. Muitas das vezes você é o líder no papel, mas na prática você não é. Diferente do que acontece com a gente aqui. Pelo menos comigo aconteceu assim, eu sou considerado líder, e a Laís acabou de falar que agora. São trabalhos que a gente presta voluntariamente para um grupo, a princípio um grupo, e depois ele cresce. Então, por isso que eu digo para a Laís, aí nasceu a líder Laís. Mas vamos lá, Laís, e aí, essa experiência? O que eu vejo? Eu vejo assim, não desmerecendo o trabalho das lideranças, admiro muito o trabalho das lideranças. Meu esposo, ele é uma liderança votada e ganhou lá no bairro Vale Encantado. Ele desenvolve um trabalho maravilhoso. Desde 2017, lá como professor voluntário, ele não recebe R$1, ele se doa exatamente lá na Amo Vale. Né? Quem deu a oportunidade para ele lá em 2017 foi o antigo líder e hoje atual vereador Fábio do Vale. Então, desde 2017, ele caminha lá como professor voluntário, hoje como liderança, e eu, né, apoio ele, auxilio ele de todas as formas. Então, quando a gente fala, a Laís, ela faz parte da Amo Vale, porque eu estou ali como voluntária para ajudar no que for, assim como qualquer morador de qualquer bairro e qualquer liderança. Eu acho que é muito correto o que você falou em questão de liderança, porque você se torna referência. Você não é líder comunitário, mas para determinado grupo de pessoas, você é uma referência.
Né? E é É isso isso que aí. aconteceu comigo. É isso aí. Quando eu questionei um trabalho e eu tive êxito nessa minha reclamação, naquele local onde eu estava, eu me tornei uma referência para as pessoas, porque eu consegui um atendimento que elas, poxa, pô, eu ligo, ninguém faz nada. Nossa, qual caminho que você seguiu? E eu sempre falo, se eu não, eu vou fazer o máximo para poder te ajudar. Ah, mas você vai conseguir? Eu costumo dizer, eu não costumo prometer uma coisa que eu não posso cumprir. Eu vou buscar a informação para você e quando eu obtiver um retorno, eu te dou. Porque é muito ruim, Altair, a gente dar essa esperança para a pessoa e a gente não ter o retorno esperado e você levar essa informação para o morador e você vê a expressão de decepção, entendeu? De tristeza. Então, eu procuro ter muito cuidado na utilização das palavras, porque a gente lida com pessoas carentes o tempo todo, carente de atenção, carente de atendimento, né? Então, a gente tem que ter bastante cuidado. Então, quando lá atrás eu comecei a ser referência, vou trocar um pouco o termo de liderança, comecei a ser referência para um determinado grupo de pessoas, as pessoas começaram a me procurar, né, para atendimento seja de serviço público ou privado, né, seja da CESAM, EDP. Lá, joga aí na sua internet, aí, joga aí na sua página que eles vão ver. E eu fazia isso. E aí começou a me surgir o interesse na política, que eu queria saber mais, um pouco mais, né? Eu já era do Grêmio Estudantil na minha época da escola, eu sempre fui muito ligada nas questões políticas, e aí eu comecei a fazer parte de alguns movimentos políticos, né? Desde 2013, eu comecei a fazer parte de alguns movimentos políticos e estudar um pouco mais sobre política, sobre a real função de cada poder, né? Da política, do legislativo, do executivo. E aí eu fui assim, Laís, trabalhando no privado, mas ligado lá no que está acontecendo, tanto aqui no nosso município, no nosso estado e no Brasil. Veja bem, né? Você, ouvinte, está aí tranquilinho no seu canto, o que é uma liderança. Muitas vezes nós somos julgados em cima do que a Laís acabou de falar. Nós não temos como resolver o problema. Nós somos uma interlocução entre entre você que tem o problema e os órgãos públicos. E a quem compete a decisão é sempre o poder público. E nós viramos referência realmente quando nós passamos a levar esse tipo de problema para as autoridades. Porque muitas vezes o morador, né, Laís, ele não tem tempo para poder ir num lugar, ou ele não tem o conhecimento necessário. E a gente que já está mais tarimbado, vamos dizer assim, e que somos usados como referência, a gente tem essa responsabilidade de sempre atender as pessoas que nos procuram para estar encaminhando, estar dando uma palavra, uma esperança, mas sempre com a verdade, nunca prometendo o que nós não podemos cumprir. Agora, Laís, eu gostaria que você falasse um pouquinho para nós. Eu tenho acompanhado uma evolução muito grande na questão de projetos. Eu, por ser presidente do Instituto de Integração, lógico que a gente desenvolve projetos em parceria com, às vezes, através de editais, como nós já ganhamos alguns editais aqui com o Cicobi, então a iniciativa privada, né? E a gente vê muitos comentários sobre os projetos que são desenvolvidos lá no Vale Encantado. E eu gostaria que você falasse para nós, além dos projetos, a sua sensação quando você vê aquilo tudo funcionando, o trabalho que deu, mas a alegria de ver aquele monte de criança, de adultos na ginástica, projetos que estão dando certo. Nos fale um pouquinho sobre essa interação entre esses projetos que vocês desenvolvem e a comunidade e o benefício que isso está trazendo para a comunidade do Vale Encantado e alguns bairros que têm moradores de outros bairros que também participam lá
dos projetos? Hoje, o Vale Encantado ele conta com inúmeros projetos, sejam eles da associação e iniciativa dos próprios moradores do bairro Vale Encantado, né? Então, vou citar alguns aqui, peço perdão se eu esquecer de alguns, né? Mas temos os projetos da associação, né? Que são administrados, no caso, pelo meu esposo, mais a diretoria. E a gente ali, querendo ou não, sou esposa, não tem como não se envolver, a gente tem que ajudar, né? Vamos lá limpar a sede? Vamos todo mundo fazer mutirão para limpar a sede. Então, a gente acaba se envolvendo. Na sede da Amo Vale hoje, funcionando, nós temos 3 projetos de atividades esportivas, né? De artes marciais, que é o judô, que é lecionado pelo Júlio, né? Que, além de ser professor de judô voluntário também, ele é da diretoria. Tem do meu esposo, que é de kickbox, que, além dele ser líder comunitário, ele é o professor voluntário. E tem do professor Eberson, de taekwondo, que também está lá desde a época do Fábio e permanece conosco como professor voluntário. As aulas acontecem durante toda a semana, dia de segunda e quarta, kickbox, terça e quinta de judô e sexta e sábado de taekwondo. Na Praça Álvaro Rocha tem o projeto ON, que é idealizado pelo vereador Fábio do Vale, onde tem várias modalidades, desde atividades físicas para adolescentes e pessoas, né, da segunda idade, também para a terceira idade, né, mais 50. E de futsal para as crianças, né, na quadra, que acontece com o professor Everton. Então, tem essas atividades físicas. Tem a Zumba também, esquecendo, tem a Zumba. Então, isso tudo faz parte do projeto ON, que é idealizado pelo vereador Fábio do Vale. Além desse projeto, tem o projeto Vale Inline, que é de patins, que acontece toda segunda-feira na Praça Álvaro Rocha, que é de idealização da Joelma Thiago, né? Aqui do Rio Marim, eles são do Rio Marim, mas pelo Rio Marim não fornecer esse espaço, né, para poder essa modalidade funcionar, eles foram para o nosso bairro e são acolhidos, e a gente agradece constantemente por esse projeto. Eu faço parte desse projeto, eu sou aluna de patins. Isso é muito bom. A gente cai e a gente aprende a levantar, né? A vida é assim. Então, eu fui do teórico para o literal, vamos dizer assim. E tem o projeto de patins, tem o projeto de futebol, né, que acontece lá no Campo Boca Júnior, né, que o Diego, que é morador lá do Vale Encantado, desenvolve com os adolescentes. Eles traz adolescentes, né, de outros municípios para fazer peneira lá no campo. A sede da Amo Vale já foi estadia para alguns desses adolescentes, né, que a gente faz esse serviço social, né, de ceder o espaço, já foi. Então, assim, tem inúmeros projetos que funcionam lá, tanto na sede, quanto de questões políticas e também das questões dos próprios moradores, que começaram exatamente assim, como um grupo de pessoas que gostam daquela modalidade e se tornou uma grande coisa, né? A gente fica feliz em ouvir tanta coisa boa, né, gente? Vocês que estão nos ouvindo aí, estão nos prestigiando. Eu quero agradecer a audiência. Está muito bom. Toda essa fala da Laís é muito importante para nós, cidadãos. Porque se você quer mudar alguma coisa, comece por você. Não espere pelos outros. E é isso que a Laís fez a vida toda. Ela não esperou. Ela foi à luta. E isso é uma lição de incentivo. Porque muitas pessoas ficam sentadas à beira do caminho, esperando, vendo a banda passar. Mas na sua comunidade, você pode ajudar muito. Todo morador, nós somos cidadãos brasileiros, nós somos munícipes, nós somos contribuintes, e nós podemos fazer a diferença. Nós podemos mostrar para o poder público que nós estamos ali de olho. Não é com agressão, não é com críticas que não vão levar a nada, mas sim desenvolvendo trabalhos. Porque, veja bem, esses trabalhos que ela acabou de falar aqui. Quantas pessoas, quantos jovens são beneficiados e que poderiam estar hoje levando uma vida em outro lugar, errada, mas estão ali
sendo guiados por um bom caminho através da iniciativa popular. Não esperaram pelo poder público. O poder público tem a parcela dele, mas se ele falha, a gente entra, que é a sociedade civil. Então, eu convido a todos vocês que têm problemas no bairro, que vê um problema, que se você não puder resolver, procure uma referência na sua rua, uma pessoa que tem mais contatos, com certeza ela vai poder te ajudar. E também sempre procurando o líder comunitário, que o papel do líder comunitário é esse, levar os problemas da comunidade até as autoridades. Mas, no caso de não querer fazer isso, procure quem é referência, procure que você tenha, às vezes tem um conhecido na rua que conhece o secretário fulano, que conhece o secretário Beltrano, procura ele. E você sabe que ele vai te atender. É o caso que acontece aqui com a Laís. Por que as pessoas procuram a Laís? Porque sabe que ela tem o conhecimento. Não é que ela vá resolver, mas ela tem o conhecimento. Assim como muitas pessoas procuram o Instituto de Integração para trazer problemas comunitários. Nós não nos excusamos de atender. Nós atendemos, nós levamos o problema em frente, sim. Mas sempre sem querer passar por cima ou invadir o quadrado do líder comunitário. Então, a sociedade civil ela trabalha desse jeito. E, para finalizar, Laís, eu gostaria que você falasse um pouquinho da satisfação que você tem, né, em ver frutos do seu trabalho lá no passado, como você mesmo foi assistente de projeto, né? O que você sente quando você vê hoje pessoas que participaram desse projeto, que tomou um rumo na vida diferente, que está, graças àquele projeto, ela hoje está bem, está no caminho do bem e está colocando em prática o que vocês ensinaram naquela época. E as suas palavras finais. Assim, eu fiz parte de projetos também, né, como eu te falei, e a gente encontra muitas pessoas, né, na frente. E as pessoas falam, poxa, lembra, na época lá do projeto, tal. E o que eu presencio hoje muito, junto ao meu esposo, que faz o serviço de projeto, é o retorno dos alunos e os pais dos alunos em momentos comemorativos como uma troca de faixa, uma confraternização. Então, as palavras dos alunos para o meu esposo e para comigo, que sempre estou com ele também, ajudando. Eu não sou Laís, eu sou tia. Tia, me ajuda. Tia, eu sou tia. Então, quando a gente vê aquele carinho, às vezes vem com um desenho para a gente. O pai que vai lá no WhatsApp, olha, muito obrigado, ele estava triste hoje e chegou aqui com outro aspecto, né, mais alegre. Né? Às vezes a gente tem alguma intercorrência. Isso é impagável, né? É impagável. E assim, a gente tem as nossas obrigações, né? Todo mundo tem suas responsabilidades. Quando você se doa de uma forma espontânea, procurando ajudar o próximo de fato, sem ter um auto-reconhecimento, isso não tem preço. Nenhum dinheiro do mundo paga o que a gente recebe em retorno dos projetos que a gente desenvolve, tanto executando, propriamente dito, quanto auxiliando. Eu sou o tipo de pessoa que, assim, a minha vida toda, eu sempre me doei um pouco mais do que era de responsabilidade. Não tem aquela proatividade. Eu sou assim, meio ligada no 220, eu não sei ficar parada. Então, eu sempre estou fazendo... Você é igual eu, então. Eu sempre estou fazendo um pouco a mais. E esse pouco a mais, para mim, é muito gratificante. O retorno que eu tenho é muito mais do que financeiro. É importante tudo isso que você falou. Eu quero te agradecer. Eu tenho certeza que você que está nos ouvindo tirou coisas boas disso tudo, tirou lições. E essa é a nossa finalidade. O objetivo das entrevistas é esse, é que você aprenda algo, é que você
tenha um norte. E a Laís sintetizou bastante aqui as coisas, né? Um pouco da vida dela, um pouco da vida pessoal, um pouco da vida pública. E, com certeza, a gente fica feliz em saber que temos uma liderança, né, que é referência dentro da região, igual a Laís. E eu quero te agradecer, Laís, por ter atendido o convite da rádio. Eu e toda a diretoria estamos super felizes com a sua fala, com a sua disposição intervindo aqui, e que Deus te abençoe, né, nos seus projetos, e que possamos, sempre que ter parceria, a rádio está à disposição para divulgar. Você pode contar conosco, independente de qualquer coisa, porque o nosso trabalho é comunitário. Então, precisando, mande aviso, mande WhatsApp, vai ter isso, vai ter aquilo, que nós teremos o prazer em estar divulgando dentro sempre do programa Hora da Comunidade. E o programa Hora da Comunidade agradece a sua presença. Muito obrigado, Marinheiro. Obrigada ao Instituto Integração por ter cedido o espaço. Nós vemos hoje, atualmente, muito poucas mulheres para poder estar numa posição, né, vamos dizer, essa posição de referência que eu me encontro atualmente. É muito difícil o espaço que a gente tem que dividir e trilhar. É muita luta. É muito complicado, né? Ainda tem, não quero puxar para o lado feminista, tá, gente? Eu não sou feminista. É um pré-conceito em relação à mulher em determinados postos políticos, né? De, não tenho entendimento. Mas eu também não estou aqui para poder trilhar a batalha com ninguém. Eu só estou aqui fazendo o meu papel como referência e tendo um pouquinho de espaço. Queria agradecer, né, por ter cedido esse espaço, por ter me dado a oportunidade de falar um pouco de mim, um pouco dessa minha história. E eu tenho certeza que isso aqui não é só para mim, a gente está levando também visibilidade para os projetos que são desenvolvidos no nosso bairro, nossa comunidade. Essas pessoas precisam disso, porque às vezes muitas pessoas não entendem todo o trabalho, todo o esforço que é feito para que isso continue acontecendo, ainda mais não tendo nenhum tipo de apoio financeiro para poder continuar. É complicado, mas esse tipo de força que você, como liderança aqui do Instituto, a rádio e as pessoas que participam dos projetos nos dão, faz a gente continuar com os projetos. Queria agradecer, muito obrigada aos ouvintes pela audiência, por estar aqui com a gente até agora, só tenho a agradecer. Obrigado, Laís. Isso aí foi mais um trabalho, né? Mais uma iniciativa da Rádio Instituto Integração, do programa Hora da Comunidade.